É tempo de profundidade com Deus. É tempo de viver o sobrenatural de Deus na terra. Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. Teu poder posso sentir, está se movendo aqui. Larará, 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 larará. Como começou o meu relacionamento com o Espírito Santo? Eu lembro que no começo, quando eu ouvi falar sobre o Espírito Santo, eu comecei a buscar ter um relacionamento com ele. E eu lembro que era eu que buscava, é eu que falava o tempo inteiro e perguntava as coisas para o Espírito Santo. Aí você diz, ele te respondia? Não, ele não me respondia, mas eu queria. Então eu ficava ali perguntando, insistindo e conversando com ele. Eu perguntava as coisas para ele, dava bom dia para ele e conversava com ele. E o tempo foi se passando. E um belo dia ele começou a responder para mim, sim ou não. Sim ou não. Curtas palavras de sim ou não. E eu continuei insistindo. Assim como você quer ter uma amizade com alguém. Você fica ali insistindo, conversando, puxando assunto. Por quê? Porque você quer se relacionar com aquela pessoa. Então você fica ali insistindo e conversando. E eu ficava ali insistindo e conversando com o Espírito Santo porque eu queria ter um relacionamento com ele. Eu queria ter uma amizade com ele, uma comunhão mais profunda com ele. E ele começou a falar sim ou não. E então o tempo se passou e um belo dia ele começou a falar comigo. Eu falava e ele me respondia. Eu falava e ele me respondia. E o tempo foi se passando de novo. E os meses foram se passando. E então, um belo dia, não era eu que começava o assunto, puxava o assunto. Era ele que começava a puxar o assunto, conversava comigo sobre o meu dia a dia. E ele falava assim, Nene, hoje você podia fazer isso, isso e isso. E eu fazia. Porque é assim como uma amizade. Então, da mesma forma que você precisa do seu amigo, você fala, amigo, eu tô precisando de você, eu preciso que você faça isso e isso pra mim. É uma amizade, ou seja, é uma via de mão dupla. Da mesma forma que eu pedi as coisas para o Espírito Santo, Espírito Santo me ajude com isso, com isso, com isso, ele também falava, olha, Daiane, hoje eu preciso que você fique assim, hoje eu preciso que você tire um período de oração, de intercessão, hoje eu preciso que você jejue para tal pessoa, hoje eu preciso que você faça isso. Então, é uma via de mão dupla. Se você quer ter uma amizade com o Espírito Santo, não pense que só você que vai pedir, Deus, eu quero isso, ou Espírito Santo, eu preciso disso, disso e disso. E quando o Espírito Santo pedir para você fazer algo, você simplesmente não faz. Ou seja, você quer ter uma amizade com ele, só que você é aquele amigo egoísta. Você só quer para si. Quando ele pede para você fazer algo, você já não faz. Então você não vai conseguir desenvolver o seu relacionamento com ele, a sua amizade com ele. Porque se você não fizer aquilo que ele pede para você, automaticamente ele vai se entristecer, ele vai se afastar. Por quê? Porque você não faz. Você só quer. Quando chega na vez dele de pedir algo para você, não, Espírito Santo, acordar de manhã para jejuar, não. Espírito Santo acordar de madrugada para ficar orando. Não. Espírito Santo fazer 20 dias de jejum. Não, Espírito Santo. Ler a Bíblia inteira esse ano. Não, Espírito Santo, é muito difícil. Renunciar a isso, mas eu gosto tanto disso. Eu gosto tanto de assistir isso, eu tenho que renunciar a isso. Se ele pedir, você tem que fazer. E eu lembro que um dia ele me disse assim, eu vou te ensinar a pregar. Eu vou te ensinar a orar. Eu vou te ensinar a jejuar. Eu vou te ensinar como buscar a Deus de verdade. E eu, com muitos anos de crente, achando que já sabia fazer tudo isso. E o Espírito Santo, não. Eu vou te ensinar. Você aprendeu isso com o homem, com a religião. Mas agora eu vou te ensinar como é que funciona certinho. E ele começou a me ensinar a orar. Começou a me ensinar a jejuar. Ele começou a me ensinar a pregar. Eu pregava e falava muito rápido e aquela coisa, e gritava muito, e às vezes perdia a voz. Ele começou a me ensinar e disse, não, pregue assim, fale assim, cada um tem um chamado, e o teu chamado é esse, eu te uso assim, faça assim. E ele foi me ensinando o jeito de me vestir. Eu não me visto do jeito que as pessoas querem que eu me vista, eu não me visto do jeito com que a religião diz que eu tenho que me vestir, não, eu me visto do jeito que ele quer. Na realidade, eu nem escolho as minhas roupas, é ele que fala, coloca essa roupa hoje, use essa roupa, vai com essa roupa. É sempre assim, eu sempre pergunto pra ele. Não é assim, eu acho que eu quero ir com essa roupa. Até mesmo pra comprar. Às vezes eu estou vendo alguma roupa pra comprar e falo assim, eu vou comprar essa roupa. O Espírito Santo, não, compre aquela. Mas o Espírito Santo, compre aquela. Eu digo, amém. Às vezes é uma roupa assim que eu acho assim que não vai ficar muito bom em mim, porque a cor, o jeito da roupa, eu não gosto muito, mas lembre-se, não é a minha vontade que tem que ser feita, é a vontade dele. Seja feita a tua vontade, não é assim quando a gente ora? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Se é a vontade dele, Deus sempre tem o melhor para nós. Então eu deixo o Espírito Santo me guiar em todas as áreas, nas roupas, naquilo que comer. Eu lembro que um dia, não só um dia, foram várias vezes, mas um dia específico, que aquele dia eu estava com muita fome, durante o dia, foi um dia meio corrido, e eu comi pouquinhas coisas. Aí chegamos do culto, aí meu marido, eu vou pedir uma pizza, ele pediu a pizza,
E então, quando a pizza chegou, imagina aquela pizza grande, aquele cheiro de queijo, eu gosto de pizza de queijo, e aquele cheiro daquela pizza de queijo. De repente, meu marido pegou o pedaço dele, aí quando eu fui pegar para comer, o Espírito Santo, não coma hoje, porque hoje à noite eu quero conversar com você, você vai precisar tirar um período longo de oração. E se você comer essa pizza, você vai ficar com sono, você não vai conseguir orar. E essa noite eu preciso de você. Não coma pizza, coma essa maçã. E naquela hora, irmãos, naquela hora, imagine, você tem que lutar contra si mesmo, contra as suas vontades, contra o seu estômago. Eu ali morrendo de fome, com uma vontade, aquela pizza quentinha, com aquele queijo derretendo, e ele disse, não coma. E ele falou com aquela voz suave, mansa, tranquila. Não com aquilo, não coma, tipo assim, me obrigando, não. Ele só falou. E ali eu tinha a decisão. E eu falei, amém. Foi difícil, olha. Foi difícil trocar uma pizza recheada de queijo por uma maçã. Mas eu fiz. Por quê, irmãos? Porque eu preferi agradar ele, obedecer ele. Por mais que seja difícil. Mas ele precisava de mim naquela noite. Ele queria que eu ficasse em oração junto com ele. Ele precisava que eu ficasse orando aquela noite. E se eu comesse a pizza, eu ia dormir. Ia me dar um sono. Então, assim, ele sabe de todas as coisas. Então, mesmo quando ele pedir para você fazer algo difícil, faça. E não foi só aquela vez, não foi várias vezes. Que pedíamos, eu chegava do culto, pedia alguma coisa para comer e ele falava, não coma. Então, irmãos, devemos obedecer ao Espírito Santo. Se a gente quer ter um relacionamento com ele, a gente tem que obedecer o que ele fala. Porque se a gente pedir algo para ele e ele não fizer, a gente não vai ficar chateado? Da mesma forma, se ele pedir algo pra gente fazer e a gente não fizer, ele vai ficar chateado também. E se você quer que seu relacionamento cresça, você tem que ceder. Você tem que ser um bom amigo e fazer o que o seu amigo está pedindo para você fazer. Mas é fácil? Não é fácil. Mas tudo vai do que você quer. Tudo vai do que você quer. Muitas pessoas veem o pregador pregando e falam, nossa, que pregador é uma benção. Nossa, que irmã abençoada. Irmãos, entenda uma coisa. O pregador, ele só reflete no púlpito aquilo que ele tem com Deus em secreto. Aí você diz, nossa, mas aquele pregador, aquela pregadora é uma bênção. Lembre-se, ele só reflete no púlpito aquilo que ele tem com Deus no secreto. Mas eu não tenho secreto com Deus, eu não tenho relacionamento com Deus. O que você vai refletir no púlpito? Apenas palavras. Palavras de sabedoria humana. Mas quando você tem um relacionamento profundo com Deus, quando você sobe para pregar, você não sobe sozinho. O seu amigo Espírito Santo sobe com você. E tudo muda. E tudo muda. Pode ser uma simples mensagem, mas é uma simples mensagem carregada pelo poder e pela unção do Espírito Santo, que impacta os corações das pessoas. E as suas palavras não serão apenas palavras de sabedoria humana, mas serão espírito e vida, transmitida através do Espírito Santo. E tudo começa a fluir. Você já foi em cultos que quando o pregador pregava, às vezes era meia hora, 40 minutos, parecia uma eternidade, não fluía, era cansativo e você olha no relógio, você olha para um lado, olha para o outro, não vê a hora do culto acabar. Por quê? Porque são mensagens vazias, sem a presença do Espírito Santo, são mensagens de palavras até bonitas da Bíblia, mas são mensagens vazias, são mensagens cansativas. Por quê? Porque não tem a presença do precioso Espírito Santo. Mas quando você sobe para pregar junto com o seu amigo, tudo muda, tudo flui. O culto parece que voa, 2 horas parece que passou 5 minutos e passou 2 horas. Por quê? Porque o Espírito Santo está no lugar e tudo flui através dele. Por isso que nós precisamos ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. E é no nosso dia a dia, é no nosso dia a dia. Eu lembro que um dia eu estava orando com ele, né, no meu momento de oração com ele, todos os dias, irmãos, eu tiro meu momento de oração para ficar com ele. E ele falou comigo assim, Daiane, você precisa ficar bem. Aí eu pensei comigo, mas eu estou bem? Ele disse, de novo assim, você precisa ficar bem, você precisa ficar bem. Aí eu pensei comigo, mas eu estou bem. Então, quando eu me levantei, de repente, parece que rodou tudo. Parece que minha pressão caiu, eu sentei rapidamente na cama. E eu disse, realmente, eu não estou bem. E eu achava que estava bem. Ele falou para mim ficar bem, eu não entendi. E de repente, quando eu levantei, parece que minha pressão caiu. E eu sentei rapidamente na cama e falei, realmente, eu não estou bem. E de repente, ali me deu uma fraqueza, então eu deitei. Esperei alguns minutos para me recuperar. Então o Espírito Santo novamente falou para mim, eu não te disse, você precisa ficar bem. E essa semana você vai comer algumas frutas, ele me falou, e ele falou assim, você precisa tomar essas vitaminas. E eu então fui lá na farmácia, comprei as vitaminas que ele pediu, e ele disse assim, você precisa ficar bem.
Você precisa ficar bem. E então, irmãos, ali eu vi ali o cuidado do Espírito Santo comigo. Ele falando para mim, olha, você precisa cuidar da sua saúde. Olha, você precisa fazer isso. É o Espírito Santo com aquele cuidado. Você precisa fazer isso. Por quê? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Nós precisamos estar bem. Por quê? Porque ele age através de nós. E eu sei que às vezes o nosso corpo, ele se desgasta pelas lutas, pelo corre-corre do dia a dia, pelas batalhas espirituais, e às vezes a gente vai se enfraquecendo e vai deixando de lado a nossa saúde, deixando de lado o nosso corpo, mas nós precisamos cuidar bem, precisamos nos alimentar bem, precisamos tomar bastante água, e o Espírito Santo, eu vi aquele dia a preocupação dele comigo, porque eu não era uma pessoa muito de ficar comendo frutas e verduras, mas eu vi ali que o Espírito Santo, ele falou assim, você precisa ficar bem, você precisa estar bem, para que eu possa te usar, você precisa estar bem. Então ali eu vi o cuidado dele comigo no meu dia a dia, em todas as partes da minha vida eu vejo o cuidado do Espírito Santo, ele sempre me ajudando, ele sempre me guiando. Porque no começo, que quando eu comecei a conversar com ele, ele respondia, e eu sempre dizia assim, obrigado Espírito Santo, eu te amo, obrigado. E sempre que ele fazia alguma coisa, ou falava alguma coisa comigo, eu ficava tão agradecida que eu dizia assim, eu te amo Espírito Santo, obrigado, eu te amo, obrigado. E o tempo foi passando, e eu lembro que um dia eu estava andando na rua, de repente o Espírito Santo me disse assim, eu te amo. Quando ele disse eu te amo, irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas mexeu aqui dentro, sabe por quê? Porque uma coisa é você ouvir eu te amo do seu cônjuge, outra coisa é você ouvir eu te amo dos seus filhos, outra coisa é você ouvir eu te amo dos seus pais, outra coisa é você ouvir eu te amo daquela pessoa que você gosta, mas outra coisa totalmente diferente é você ouvir eu te amo de Deus, do Espírito Santo de Deus. Parece que quando ele falou eu te amo, parece que algo mexeu aqui dentro, e parece que aquilo me preencheu por inteiro, então lágrimas começaram a correr nos meus olhos, e eu no meio da rua chorando. Eu acho que se as pessoas passavam perto, não entendiam o porquê que eu estava chorando, mas eu estava sentindo um amor tão grande, me inundar por dentro. E foi tão maravilhoso que aquele amor me preencheu por dentro. E a partir daquele dia, eu nunca mais tive dúvida do amor de Deus para comigo. A partir daquele dia, nunca mais eu duvidei se Deus me ama, não. Porque quando o Espírito Santo de Deus falou, eu te amo, aquilo foi um bálsamo para o meu coração e me mudou por dentro. E desde então, quando eu digo eu te amo, ele também responde, eu te amo. Mas aquele dia foi a primeira vez que eu ouvi ele falando para mim, eu te amo. E foi algo maravilhoso, tanto assim, desse meu relacionamento com ele, né, quase todos os dias eu falo, eu te amo, Espírito Santo, ele fala, eu te amo, e assim, é um relacionamento muito profundo, muito assim, bom, sabe, e eu lembro que um dia eu estava numa igreja pregando, era num congresso de jovens, eu estava pregando, eu estava no púlpito, então a cantora pegou o microfone, começou a falar, e depois ela cantou, só que antes de terminar de cantar, ela diz assim, irmãos, se você hoje não falou eu te amo para Deus, ou se você nunca falou eu te amo para Deus, fale agora, eu te amo, Deus. De repente as pessoas começaram a repetir o que a cantora estava falando, então quando eu fui falar também, antes de eu falar, o Espírito Santo me surpreendeu e disse assim, Daiane, eu te amo. E ele disse assim, Daiane, eu te amo, e eu... E então, quando ele falou primeiro, antes de eu poder falar, e eu falei assim, Espírito Santo, o Senhor está aqui. Porque ele falou comigo, eu te amo, e eu fiquei tão feliz, e eu disse, Espírito Santo, eu também te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Mas eu falei aquilo, não da boca para fora, porque a cantora estava pedindo para me falar, porque a cantora estava pedindo para as pessoas repetir aquilo, não. Eu falei aquilo porque aquilo era real, porque eu realmente amava ele, obedecia a ele, e tinha uma comunhão diária com ele. E quando ele disse, eu te amo, eu disse, eu também te amo. E eu senti aquele amor me envolvendo, e aquele foi um culto tremendo. Várias pessoas foram tocadas, libertas, curadas, e o Espírito Santo se moveu de uma forma poderosa naquele congresso. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe quem nós somos de verdade. Deus sabe quem a gente é de verdade. Não adianta a gente falar assim, não, mas eu amo a Deus. Deus é tudo na minha vida. Ai, Deus, será realmente que é assim mesmo? Será que realmente é assim mesmo? Você passa mais tempo com Deus ou você passa mais tempo fazendo a sua vontade? Você passa mais tempo em oração ou mais tempo mexendo no celular e fazendo as coisas que você quer fazer? Não, irmãos, lute. Lute para que você lute para colocar Deus no seu dia a dia. Lute para que Deus faça parte do seu dia a dia, faça parte da sua vida. Eu sei que não é fácil. Por quê? Porque às vezes a gente está tão acostumada a sempre fazer a nossa vontade, fazer o desejo da nossa carne, que é difícil colocar Deus na nossa vida. No começo foi difícil. Claro que foi difícil para mim.
Por quê? Porque Deus não fazia parte na minha vida. Eu era uma pessoa religiosa. Só lembrava de Deus quando ia para a igreja. O restante do dia me esquecia de Deus. Ou lembrava de Deus quando precisava resolver algum problema, de alguma enfermidade, de algum problema financeiro. Aí lembrava de Deus. Aí lembrava de orar para Deus. Mas fora isso, se tivesse tudo bem... Ou seja, eu era uma pessoa religiosa, mas a partir do momento que eu comecei o meu relacionamento com o Espírito Santo, eu comecei a colocar ele no meu dia a dia. Comecei a colocar ele no meu dia a dia. Então, antes das coisas acontecerem, ele já sabe. E ele fala assim, não, eu vou te ajudar com isso, não, eu vou te dar esse livramento. Quantas vezes eu vou nas igrejas pregar, e isso foi um pouco recente, eu ia pregar numa igreja e de repente, eu estava dentro do mercado, comprando algumas verduras, de repente, sabe assim, quando você sente um mal-estar? E eu senti assim, um mal-estar tão grande, que assim, e aquele mal-estar veio de mim assim, e me deu uma vontade de chorar, mas era uma vontade de chorar assim, sabe assim, quando você perde um ente querido e você começa a chorar desesperadamente, aquela dor parece que vai te consumir, e uma dor da morte, a dor da morte assim, parece que veio sobre mim, aquela dor terrível assim, parecia assim que eu ia morrer, e começou a vir pensamentos assim, você precisa morrer, morre, você precisa morrer, e aquela opressão maligna me envolveu no meio do mercado, e eu fiquei paralisada, e eu não sabia o que fazer, porque eu estava ali no mercado vendo uma coisa ou outra, de repente eu fui atingido por tudo aquilo, e aquela opressão maligna assim de morte, você precisa morrer, e uma dor assim começou a me envolver terrivelmente, e uma tristeza profunda, e eu parei assim, tentando assim, Espírito Santo, cadê você? Ele diz assim, Rênica, se acalma, você acabou de receber um grande ataque espiritual, se acalme, mas porque eu estou com você, apenas respire fundo. Então no meio do mercado eu respirei fundo, e ele disse assim, olha, faça o seguinte, não deixe que esses pensamentos, que essa opressão maligna que está vindo sobre você te afete ou entre dentro do seu coração. Apenas comece a repreender e fique calmo. Comece a repreender e fique calmo até esse ataque passar. E então, quando eu comecei a repreender e fiquei calma, eu senti que aquela coisa ruim, vários pensamentos de morte, você precisa se matar, se mata, morre. E aquela coisa ruim, muito ruim mesmo, assim, sobre mim, que eu nunca tinha sentido antes. E então fui me acalmando, e o Espírito Santo, eu estou com você, fique tranquilo, fique calmo. E então, passou, eu fiquei assim no canto ali dos corredores do mercado, até passar tudo aquilo, e o Espírito Santo disse, viu? Eu estou com você, deu tudo certo. E eu disse, Espírito Santo, o porquê de tudo isso? Ele disse assim, é porque você vai pregar no culto. E naquele culto, muitas almas vão ser libertas, e esses demônios já vieram como retaliação te atacar. Mas o Espírito Santo estava ali, me ajudando, me guiando, me ajudando em todas as coisas. Por quê, irmãos? Porque quando você começa a ter um relacionamento com o Espírito Santo, você também começa a ficar mais sensível ao mundo espiritual. E o Espírito Santo, às vezes, ele permite você sentir essa retaliação, ele permite você sentir o que está acontecendo no mundo espiritual. Porque, às vezes, se ele sempre te proteger, você acha, não está acontecendo nada. Mas, às vezes, ele deixa você entender o que está acontecendo. Porque quando eu sinto essa opressão, essa retaliação do inimigo, eu já sei que Deus vai operar grandes coisas naquele culto. E naquele culto Deus operou poderosamente. Mas o Espírito Santo, ele vai nos treinando. Às vezes ele deixa a gente entender o que está acontecendo no mundo espiritual, pra gente também saber como lutar, como se preparar. Porque é Ele que nos ajuda a todas as coisas. É Ele que está aqui para nos ajudar. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. É Ele que está aqui nos ensinando, nos guiando por todo o caminho. Jesus é o caminho, mas é o Espírito Santo que nos guia para andar neste caminho, para nós podermos chegar até o céu. Irmãos, se você pudesse entender como é maravilhoso ter um relacionamento e uma comunhão profunda com o Espírito Santo, você já começaria hoje o seu relacionamento com Ele em todos os dias. Às vezes meu marido chega do trabalho e ele diz assim, Daiane, você falou com alguém hoje? E eu disse assim, tirando o Espírito Santo, eu não falei com ninguém de diferente, mas eu falo com ele o dia inteiro conversando com o Espírito Santo. E eu lembro que um dia aconteceu algo tão maravilhoso que eu ia buscar meu filho na escola, mas assim, uns minutos antes começou uma chuva, começou a chover, eu falei assim, meu Deus, que chuva é essa? Aí eu lembrei daquela passagem lá da Bíblia, né, dos profetas que mandava parar de chover, eu falei assim, quem dera. Aí o Espírito Santo diz assim, por que você não faz isso? Por que você não pede para a chuva parar? E eu disse, como eu faço isso? Então o Espírito Santo falou assim, faça isso e isso, e eu fiz conforme o Espírito Santo falou, e de repente o Espírito Santo disse, agora faça essa oração, desse jeito, ore desse jeito. E eu fiz exatamente a oração do jeito que o Espírito Santo mandou eu fazer. E sabe o que aconteceu, irmãos? Instantaneamente, tava aquela chuva, aquele monte de chuva caindo. De repente a chuva assim, cessou. Instantaneamente a chuva cessou. Não foi assim, tava chovendo e foi diminuindo, não.
Tava aquele chuva caindo, assim. De repente, assim, cessou. Eu olhei assim pro céu, assim, eu nem acreditei, porque quando vai parar a chuva normalmente vai diminuindo. Mas assim, para de uma vez, assim, parou a chuva. E eu olhando pra chuva que tinha parado, e assim, olhando e não acreditando naquilo que eu estava vendo. E o Espírito Santo viu. Tudo é possível. Você não fez a oração conforme eu falei? Você não fez a oração de fé do jeito que eu te falei? Falei, fiz. Então, tudo é possível aquele que crê. E naquele dia eu fiquei impressionada. Eu falei assim, como é possível orar e a chuva parar? O Espírito Santo falou assim, tudo é possível quando você faz do jeito que eu falo para você. Tudo é possível se você fizer do jeito que eu te guiar para fazer. E eu disse, amém, Espírito Santo. Então, esse é o segredo. Para que os milagres aconteçam, a gente precisa ser guiado por Deus, do jeito que Deus pediu pra gente fazer, sempre usando a nossa fé. E naquele momento eu fiz aquela oração de fé, obedecendo passo a passo o que o Espírito Santo me falou. E o milagre aconteceu. E a chuva parou. Eu fui, busquei o meu filho na escola e voltei. E aquilo ali me impactou profundamente. Eu falei, Espírito Santo, não é que agora eu vou ficar sempre pedindo, pare a chuva agora. Não, não é assim. A gente tem que fazer na direção de Deus. Tudo é na direção de Deus. A gente não faz o que quer, a gente faz a vontade de Deus. A gente precisa ser guiado por Deus em todas as partes. Lembra, Jesus nos deu exemplo. Jesus, irmãos, ele ia onde Deus mandava ele ir. Ele entrava onde Deus pedia para ele entrar. E ele sempre dizia assim, eu não faço a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. Até no último momento no Getsemane, ele diz assim, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, durante a sua vida inteira, Jesus fez a vontade do Pai. E nós precisamos fazer a vontade de Deus em todas as áreas. E quando a gente faz a vontade de Deus, os milagres acontecem. O sobrenatural de Deus se manifesta. Por isso nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ser ensinados e treinados pelo Espírito Santo. E como eu disse, eu estou sendo treinada pelo Espírito Santo. Eu não estou sendo treinada por homens ou mulheres de Deus. Glória a Deus pela vida deles. Mas eu estou sendo treinada pelo Espírito Santo de Deus. Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, cada um tem um seu ministério. Esse é o meu propósito, esse é o meu chamado. E se Deus quer assim, assim seja. E assim, a cada dia, o Espírito Santo vai me ensinando, vai me revelando, vai me guiando. E cada dia, irmãos, eu vou tendo uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Por isso que eu disse para você, tire um tempo, tire alguns momentos do seu dia para ficar com o Espírito Santo de Deus. Porque quanto mais você fica com Deus, mais o que Deus é impregnado dentro de você. E todos os dias que você se aproxima do Espírito Santo, todos os dias que você fica ali em comunhão com o Espírito Santo, mais a unção dele vem sobre a sua vida. E você precisa dessa unção diária. Você precisa todos os dias ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da unção do Espírito Santo. Todos os dias você precisa de uma porção nova da unção. Todos os dias você precisa de uma porção nova da unção sobre a sua vida. Você precisa todos os dias ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Deixa ele fazer parte da sua vida, porque ele quer ter um relacionamento com você. E você quer, você está disposto, tem coragem para ter um relacionamento com o Espírito Santo? Então, é tempo de entrar em águas profundas, é tempo de entrar nas águas do Espírito e deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida. Irmãos, isso é apenas um pouco do meu relacionamento com o Espírito Santo, porque como eu disse, é um relacionamento diário, então todos os dias eu aprendo coisas novas, todos os dias acontecem coisas novas, todos os dias o Espírito Santo está me ensinando coisas novas. Isso é apenas algumas coisas para te incentivar e te ajudar a querer ter um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Como eu disse, a gente só reflete no altar aquilo que a gente tem com Deus no secreto. Não adianta eu vir aqui e falar, eu sou usado por Deus, eu oro, eu jejuo, eu faço tantas coisas, e quando você subir no altar, nada acontecer. Ou seja, às vezes você está fazendo nas forças da sua carne, você não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você não tem um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Você faz aquilo que você acha que deve fazer. Você faz aquilo que você quer fazer, não aquilo que o Espírito Santo está te conduzindo a fazer. Por isso que eu disse, você precisa jejuar, mas jejue do jeito que o Espírito Santo quer que você jejue. O tempo que ele quer que você jejue, da forma que ele quer que você jejue, o tanto que ele quer que você ore, tem que ser do jeito dele. Para que as coisas mudem na sua vida, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Comece como eu. Comece conversando com ele, mesmo que ele não responda. Comece conversando com ele, que eu sei que se ele ver sua força de vontade, com o passar do tempo, ele vai se relacionar com você, porque ele quer se relacionar com você. Mas no começo ele vai sondar o seu coração. Ele vai sondar a motivação e o desejo do seu coração. Se realmente você quer ter um relacionamento com ele, ou você só quer dons, poder e unção para mostrar, olha como eu sou um homem de Deus, olha como eu sou espiritual. O Espírito Santo vai ver. E lembre de uma coisa, ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Deus te
te conhece melhor que você mesmo. Por exemplo, você sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça? Não, né? Mas Deus sabe. Deus sabe, e Ele sonda todas as coisas, e Ele conhece o profundo e o escondido de todas as coisas do nosso coração. Amém? Que você possa ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque é tempo, é chegado o tempo de nós vivermos o sobrenatural de Deus na terra, porque Jesus está voltando e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para fazer o ID de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até o próximo vídeo.